Então, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início a mais uma videoaula, né? Essa videoaula é a continuação da videoaula anterior. Então, é importante que você tenha assistido também a videoaula anterior que falava sobre a membrana plasmática. Esse é um tema voltado para as turmas de primeiros anos. Mas antes da gente iniciar mesmo a nossa videoaula, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal da nossa escola. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário, que é muito importante, e de compartilhar o vídeo com os colegas de vocês, certo? Como eu já falei, o vídeo de hoje é transportes, né, da membrana. A membrana plasmática realiza transportes. E aí nós vamos ver quais são, né, e como acontecem esses transportes. A membrana plasmática, ela permite, né, e ajuda com que aconteçam transportes de substâncias. Então, lembra que a gente falou lá nas funções que ela ajuda nos transportes, né? Então, nós temos aí dois tipos de transportes que acontecem na membrana plasmática. Nós temos o transporte passivo e o transporte ativo. Qual é a diferença desses dois transportes? O transporte passivo ocorre sem gasto de energia. Então, a célula não precisa gastar nenhuma energia para que aconteça esse transporte. E dentro do transporte passivo, nós temos três exemplos. Nós temos a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Já no transporte ativo, para que ele ocorra, é necessário gasto de ATP. ATP é energia, certo? Então, para que ocorra um dos três transportes ativos, a célula precisa gastar energia, né? Então, dentro do transporte ativo, nós temos a bomba de sódio e potássio, né? Bomba de Na+K+, a endocitose e a exocitose. São os três exemplos de transporte ativo. Nós vamos agora ver e entender um pouquinho melhor de cada um deles, certo? Começando pelos transportes passivos. Só antes de a gente aprofundar mais, eu vou deixar esses três termos para que vocês compreendam, né? Porque mais na frente eles vão ser falados e aí vocês já vão entender o que eles significam. Meio hipertônico, meio hipotônico e meio isotônico. O que isso significa? Meio hipertônico é quando a concentração do soluto é a substância, por exemplo, o açúcar é um soluto, né? Então, quando a concentração de soluto é maior do que a concentração de solvente. O que é o solvente? A gente pode dar o exemplo que é o solvente universal, a água. Então, quando eu tenho um recipiente mais uma maior quantidade de soluto, que eu posso dar o exemplo do açúcar, do que a água, que é o solvente, eu tenho um meio hipertônico, certo? Já no meio hipotônico é o contrário. Quando eu tenho a concentração do soluto, por exemplo, do açúcar, menor do que a concentração do solvente, que é a água. Então, está no meio hipotônico. Já o meio isotônico é quando a quantidade dos dois estão na mesma concentração. Quando eu tenho a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de açúcar, por exemplo, né? Então, eu tenho a mesma quantidade de soluto e a mesma quantidade de solvente. Agora sim, vamos dar continuidade, né, aos transportes. Vamos iniciar aí com o transporte passivo. O primeiro exemplo de transporte passivo é a difusão simples. O nome já diz tudo. É muito simples. Não gasta energia, como eu já falei antes. E o que é? O que ele é? É o transporte de soluto, então é o transporte de uma substância, certo? De um local de maior concentração para um de menor concentração por meio da membrana. Então, se você observar na imagem, na primeira imagem, fora da membrana, né, essa parte em amarelo e azul representa a membrana, e lá em cima, né, fora da célula, no meio extracelular, eu tenho uma grande quantidade de soluto, de alguma substância. E lá dentro da célula, eu tenho pouca quantidade desse soluto. Então, o que é que acontece? Onde tem mais
né, o transporte acontece para dentro da célula, já que dentro da célula tinha menos. Aí você pode observar aí nessa animaçãozinha ao lado, né? Então, quando ele percebe que o soluto está em maior quantidade em um lugar, ele faz o transporte para o outro lugar. Então, ó, fora da célula tem bastante e dentro da célula tem pouco. Então, ele começa a fazer a difusão simples. Então, entra o soluto para dentro da célula por meio da membrana, sem gastar energia, certo? Então, aí na animação mostra bem direitinho para que vocês compreendam. Fora da célula tem mais, ele vai perceber isso e o soluto começa a entrar dentro da célula. E vice-versa. Se dentro da célula tivesse mais soluto, ele iria sair, certo? Como acontece logo após aí na animação. Essa é a difusão simples. Próximo, o segundo, né, o transporte passivo também sem gasto de energia, é a difusão facilitada. Ela é bem parecida com a difusão simples, mas tem uma pequena diferença. Na difusão simples, são moléculas, são substâncias menores e elas conseguem atravessar a membrana com maior facilidade. Já na difusão facilitada, são moléculas, né, são substâncias maiores. Então, ó, é o transporte de um soluto, de uma substância, né, de uma molécula, com o auxílio de uma proteína carregadora. Lembra lá quando eu mostrei a imagem da membrana, que falei que tinha algumas proteínas? Essas proteínas vão ajudar a fazer esse transporte de substâncias para dentro ou para fora da célula. Então, transporte de soluto com o auxílio de uma proteína carregadora a favor do gradiente de concentração. Então, é a mesma coisa da difusão simples, só que tem o auxílio dessa proteína. Então, se você olhar na primeira imagem, fora da célula, onde tem ali, ó, extracelular, tá cheio do soluto, certo? Cheio desse soluto que ele está representado por essas bolinhas verdes. Então, o que é que acontece? A proteína carregadora, né, faz esse movimento que está mostrando aí na animação e consegue colocar para dentro da célula esse soluto, para que ele esteja em maior quantidade na célula, dentro da célula, já que tinha mais fora da célula do que dentro, certo? Essa é a difusão facilitada. O terceiro e último transporte passivo é a osmose, né? A osmose ela é um pouco diferente das duas anteriores. Nas duas anteriores, nós tínhamos o transporte do soluto, daquela substância, das moléculas. Na osmose, nós temos o transporte da água. É a água que vai se movimentar. Já na difusão simples e facilitada, além de ser o soluto que se movimentava, né? Ele ia de onde tinha mais soluto para onde tinha menos soluto, não é assim? Vamos ver a osmose, que ela é bem diferente. É o transporte do solvente, que é a água, de um local de onde tem menos soluto, olha a diferença, de um local de onde tem menos soluto para um local de maior concentração de soluto. Como assim, Sheila? Não entendi. Vamos ver essa primeira imagem. Ele mostra aí um recipiente, né, com a quantidade de água igual dos dois lados e separado por uma membrana permeável, quer dizer o quê? Semipermeável, quer dizer que as substâncias podem passar de um lado para o outro. Então, na primeira imagem, a quantidade de água está igual. Porém, essas bolinhas vermelhas que vocês veem na imagem, está representando aí açúcar. Então, de um lado do recipiente foi colocado menos açúcar e de outro lado foi colocado mais açúcar. O que é que acontece na osmose? Na osmose, a água, que é o solvente, vai passar de onde tem menos açúcar para onde tem mais açúcar. Por quê? Porque o lado que tem mais açúcar vai precisar de mais água para dissolver, não é assim? Então, no lado que tem mais soluto, né, vai precisar de mais água. Então, se você observar na animação, ele mostra essas bolinhas vermelhas, né? Então, bem no início, ó, tá igual e a água começa a passar para o lado onde temos mais soluto. Vou dar um exemplo bem simples. Você pega um copo com água, né? Coloca bastante sal, né?
provavelmente o sal, mais sal do que água, ele não vai dissolver, né? Então, se eu colocar mais água, ele começa a dissolver o sal, certo? Então, é necessário uma maior quantidade de água do lado onde tem mais soluto. É por isso que na osmose a água se movimenta para o lado onde tem a maior concentração de soluto, de onde tem menos para onde tem mais. Osmose nas células. Então, vou mostrar um pouquinho de como é a osmose na célula animal e como é na célula vegetal. Lembrando que vocês podem acompanhar toda a explicação pelo livro. Inclusive, na página 86 do livro de vocês, tem uma imagem bem parecida com essa. Na osmose em célula animal, vamos dar um exemplo. Vamos pegar aí uma célula do nosso sangue, uma hemácia, que está representada aí na imagem. E aí nós vamos colocar elas em 3 momentos diferentes, em 3 recipientes diferentes, vamos dizer assim. No primeiro, o isotônico. Lembra que eu disse que o isotônico é onde está igual. A mesma quantidade de água, é a mesma quantidade de soluto, é a mesma quantidade de solvente. Então, se você bota uma hemácia num recipiente desse, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai ficar normal, porque vai estar entrando e saindo água normalmente. Ela está hidratada, normal. Já se eu boto uma célula sanguínea, né, uma hemácia, no meio hipotônico, o que é que acontece? Vocês lembram que é o meio hipotônico? A água vai começar a entrar dentro da célula. Por quê? Porque vai ter mais soluto dentro da célula do que no recipiente onde ela está. E a água tende a ir para onde? Para onde tem mais soluto, que é dentro da célula aí nesse caso. Então a água começa a entrar dentro da célula, começa a entrar dentro da hemácia, até que chega uma hora que ela não aguenta e rompe. Acontece a lise, né? A quebra, a morte celular. Certo? Já no terceiro exemplo, essa hemácia é colocada no meio hipertônico. Quer dizer o quê? Tem mais soluto no recipiente do que dentro da célula. Então, o que é que vai acontecer? A água que está dentro da célula vai sair para onde tem mais soluto. E aí, o que é que acontece com essa célula? Ela murcha, ela desidrata, ela perde a sua forma. Já a osmose na célula vegetal não acontece as mesmas coisas. Por quê? Vocês vão ver lá nos últimos slides, né? Mas já vou dar uma pincelada aqui. A célula vegetal, além da membrana plasmática, ela tem a parede celular, que confere, né, rigidez, dá formato, protege, né, a célula. Então, nas células vegetais, além da membrana, elas possuem a parede celular. Aí o que acontece? Se eu coloco uma célula vegetal, né, no meio isotônico, no meio onde está igual, soluto e solvente, não acontece nada. A água vai entrar e sair normalmente, ela continua normal. Já se eu coloco ela no meio hipotônico, onde o soluto está em maior quantidade dentro da célula do que fora, né, nesse recipiente de fora, o que vai acontecer? A água que está fora começa a entrar dentro da célula, porque lá está cheio de soluto, começa a entrar, porém ela não rompe, porque a parede celular não permite que isso aconteça, diferente da célula animal, que ela rompe, né? E se eu colocar essa mesma célula no meio hipertônico, que é onde o soluto está a maior quantidade fora da célula, o que vai acontecer? A célula começa a perder água, né? Começa a liberar água para onde tem mais soluto e ela desidrata, porém ela não muda de forma, ela não murcha como na célula animal, ela permanece também com a sua mesma estrutura. Tudo isso por conta da parede celular. Esses foram os 3 transportes passivos: difusão simples, né, que é o transporte de substâncias, de onde tem a maior concentração de soluto para onde tem a menor concentração de soluto, através da membrana. A difusão facilitada, que com a ajuda de proteínas carregadoras, né, substâncias, moléculas maiores, também passa de onde tem a maior concentração para onde tem a menor concentração de soluto. E a osmose, que é a passagem da água, né, de onde tem menos soluto para onde tem
mais soluto. Agora nós vamos ver os transportes ativos, iniciando pela bomba de Na+K+, que é conhecida como bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio acontece continuadamente, é um processo que está sempre acontecendo nas nossas células, ela não para, e ocorre também por proteínas, né? Então precisa da ajuda de uma proteína, e essa proteína é chamada de ATPases, certo? ATPases. Vamos ver aqui a demonstração. Como é que ocorre? Como eu falei para vocês, ela é um transporte ativo. Se é transporte ativo, ela tem um gasto de energia, certo? Então, vamos ver na animação como é que acontece. Dentro da célula, vai capturar aí 3 moléculas, essas em amarelo, certo? 3 moléculas de sódio, que é o Na. Então, o amarelo é o sódio, tá bom? Ele captura de dentro da célula 3 moléculas de sódio, e vem um ATP, né, que é a energia, né, e faz com que essa proteína libere para fora da célula essas 3 moléculas de sódio. Nesse momento, de fora da célula, ela vai capturar 2 moléculas de Na, né, que é o potássio, e vai jogar esse potássio para dentro da célula. Então, para isso, ocorre o gasto de um ATP, né? E esse processo, como eu falei, é contínuo. Então, eu vou voltar aqui só para que vocês vejam novamente a animação. 3 moléculas de sódio, vem a ATP, que é a energia, faz com que libere essas 3 moléculas para fora da célula. Enquanto isso, 2 moléculas de Na vão para dentro da célula. E esse processo continua acontecendo, sem parar. Ele é contínuo, certo? Vocês podem ver aí a proteína, né, que está ligada aí na membrana plasmática, e ela faz esse processo, certo? Essa é conhecida como, é chamada, né, de bomba de sódio e potássio. Transporte ativo, porque como vocês viram aí na animação, ela tem o gasto de ATP, gasto de energia. Outro transporte ativo, né, mas que agora acontece por meio de vesículas. Quais são eles? Também há um gasto de energia, né? E a gente começa a falar do primeiro, que é a endocitose. Eu tenho a endocitose, que é a entrada de substâncias, e tenho a exocitose, que é a saída de substâncias, certo? Primeiro vamos ver a endocitose. A endocitose, como eu falei, é a entrada de substâncias. E aí eu tenho 3 diferentes maneiras para a endocitose. A primeira delas é a fagocitose. Você pode observar aí na imagem que é o quê? A membrana plasmática, ela vai emitir pseudópodes. O que são pseudópodes? São falsos pés, certo? Ela vai emitir esses falsos pés, vai englobar a partícula, são partículas sólidas, né? Que está aí ilustrado nessa imagem em vermelho. Então, ela emite esses falsos pés, engloba essa partícula e joga para dentro da célula. É a chamada de fagocitose. Daqui a pouco eu mostro a animaçãozinha para vocês entenderem melhor. A outra que existe é a pinocitose. A pinocitose é bem parecida com a fagocitose. A diferença é que ela não emite esses falsos pés, esses pseudópodes, né? O que é que ela faz? São partículas menores, né, diluídas já, e ela começa a se abrir, que a membrana, ela começa a fazer uma pequena abertura, né, como se fosse uma invaginação. E quando ela faz essa pequena abertura, essas substâncias vão para dentro dessa abertura, ela se fecha e forma uma vesícula. A vesícula é uma espécie de bolsa, né? E aí joga essa bolsa, essa vesícula, para dentro da célula, né? E essas substâncias vão ser utilizadas aí pela célula. E um outro método, né, também da endocitose, é a endocitose por receptadores. Na membrana plasmática nós temos alguns receptores, né, parecem uns ganchinhos aí que vocês podem observar na imagem, e eles conseguem se ligar a algumas substâncias, alguns íons,
né? E quando ele consegue se ligar, ele traz essa substância também por meio de vesícula, né? Por meio de uma bolsa, para dentro da célula. Então, esses são os 3 modos de entrada de substâncias, né? Por meio de vesículas, né? Que é a endocitose. Vamos ver aqui as animações. Na fagocitose, o primeiro, ele forma, né? Esses falsos pés, essa espécie de garrinha, e captura a substância que está fora da célula, trazendo ela para dentro da célula. Já na pinocitose, ó, ela vai capturar substâncias menores, né, já diluídas, ela forma essa bolsa, essa invaginação, a substância entra lá dentro e é jogada para dentro da célula. Podem observar aí, ó, mais uma vez. Fechou, transformou-se na vesícula, né, na bolsa, e liberou essa substância para dentro da célula. Por fim, o último transporte ativo, lembrando que esses agora que eu acabei de falar, todos têm um gasto de energia. É a exocitose, o último, né? Que é a saída de substâncias da célula, também por meio de vesículas. Você pode até observar na imagem aí, na animação, ó, uma vesícula que está trazendo substâncias, né? Que não servem mais para a célula, e aí pode ser ou secreções, são substâncias que a própria célula produz, mas que não servem mais para ela, né? Então, ela forma essa vesícula se encaixa na membrana plasmática, ela se abre e joga essas substâncias para fora. Ou excreções, né? Que é o lixo, é o que também não serve, que não foi produzido pela célula, mas que não serve mais para ela. Então, acontece esse mesmo processo. Então, esses 3 foram os exemplos de transporte ativo, transporte que é o gasto de energia. A bomba de sódio e potássio, a endocitose e a exocitose, certo? Para encerrar, né, eu vou só falar sobre a parede celular, que foi o que eu falei lá quando eu falei da osmose, né, que os vegetais, fungos, bactérias, eles possuem parede celular. Nós, animais, não possuímos, certo? A função dela é de proteger, dar suporte, né, e adesão às células. E nos vegetais ela é formada por celulose. Como vocês puderam observar lá na imagem de osmose, né, onde mostrava a osmose na célula vegetal, ela dá esse maior suporte à célula vegetal, certo? Então, é uma estrutura externa à membrana plasmática, certo? É a parede celular. Ela não faz parte da membrana, ela é externa à membrana. Então, meus amores, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Mas caso surja alguma dúvida, pode entrar em contato comigo ou nos comentários, ou pelo WhatsApp, ou nas nossas aulas pelo aplicativo Google Meet. Eu espero todos vocês lá, certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.